Vamos lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal assumiram o protagonismo do noticiário político ao longo de toda a semana, hoje principalmente, mas ontem também, anteontem também. A Corte decretou a prisão do ex-presidente Fernando Collor na noite de ontem. Aceitou a denúncia na terça-feira contra o núcleo 2 do plano golpista e articulou a desidratação do projeto de lei da anistia. Isso foi na quinta-feira. Acompanhe os detalhes na reportagem de Luciana Amaral. A sexta-feira começou com a prisão do ex-presidente Fernando Collor e acabou com o Supremo formando maioria para condenar Débora Rodrigues a 14 anos de detenção. A mulher se tornou um ícone do bolsonarismo ao ser presa por escrever Perdeu Mané na estátua à Justiça. Parlamentares da oposição usaram o caso de Débora para fazer avançar o projeto que busca anistiar os condenados na investigação do plano golpista. Na prática, porém, a tramitação da anistia esfriou de novo. A prioridade da Câmara agora é a reforma do imposto de renda. E o presidente da casa, Hugo Mota, descartou levar o tema ao plenário depois de um jantar com o presidente Lula e outros caciques do Congresso. Ainda assim, o partido de Jair Bolsonaro prepara um texto do projeto da anistia diferente, mais flexível. Na Câmara, a avaliação dos principais articuladores é que qualquer anistia que seja aprovada no Congresso só vai valer de fato com a anuência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso porque a Corte já formou um precedente apontando que crimes contra a democracia não poderiam ser perdoados. Por enquanto, o responsável por essa articulação é o próprio Hugo Mota. Também nesta semana, a primeira turma do Supremo aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo 2 do plano de golpe. Esse grupo seria responsável por gerenciar as ações que garantiriam a manutenção de Jair Bolsonaro no poder. Ainda no inquérito do golpe, Alexandre de Moraes mandou uma oficial de justiça intimar Bolsonaro na UTI, horas depois de ele participar de uma entrevista de uma live no hospital. A oposição vê o tratamento dado pelo Supremo a Bolsonaro como desrespeitoso, apressado e desequilibrado. Inclusive, tenta usar a prisão de Fernando Collor como uma espécie de contraponto, já que o alagoano só começou a cumprir a pena 2 anos depois da condenação, na última instância. Professor Maierovitch, na sua percepção, as decisões do Supremo são mais técnicas ou mais políticas? Eu acho, Caio, que elas se misturam. Veja bem, e no mesmo julgamento elas se misturam. Vamos pensar no próprio caso Collor de Mello. O ministro Alexandre de Moraes resolveu, atenção, tecnicamente, ler o recurso e entender que não era admissível. Porque todo juiz, quando recebe um recurso, o primeiro passo que ele tem que dar é ver a admissibilidade, se o recurso está fora do prazo ou dentro do prazo, para recebê-lo ou não. E, nesse caso, o que percebeu o Alexandre de Moraes? Aquilo que era tão claro como o sol do meio-dia. Ou seja, se estava pedindo, com rótulo de recurso, um novo exame daquilo que o Supremo já havia analisado. Então, tecnicamente, o Alexandre de Moraes entendeu inadmissível que se tratava, evidentemente, de algo que o Supremo já tinha apreciado. E, como decorrência legal, ele que é o juiz relator, o juiz preparador, que examinava a admissibilidade, como rejeitou essa admissibilidade, como consequência, expediu ordem de prisão, mandado de prisão. Isto é técnico. Mas o que se viu aí? Se viu algo político também. Ou seja, o decano, o ministro Gilmar Mendes, que havia votado lá atrás pela absolvição do Collor de Mello, de repente começa a se mexer com relação à dosagem da pena, uma vez que a responsabilidade, a culpabilidade já estava definida. Então, o que se viu ali? Se viu uma movimentação política. E por que política?
porque quem havia absolvido, evidentemente, não ia julgar a dosagem da pena, porque para ele, juiz, não havia responsabilidade. Mas se fez isso. E se viu durante o tempo inteiro uma tentativa com relação à corrupção. O Collor foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Se reduzir a pena para se chegar a uma prescrição. Então, essa movimentação foi uma movimentação política dentro de um mesmo julgamento. Política judiciária, de política do poder judiciário em cima de um processo. Não, de fatores externos de política partidária. Tá bem, É assim professor. que eu vejo, Caio. Ótimo. Deixa eu jogar para o Zambelli também, que é um experimentado repórter político, hoje é consultor, mas continua sendo repórter também, né, Zambelli? Esse cruzamento que o professor coloca da técnica com a política, é isso que torna, pelo menos é a minha percepção, e eu queria ouvir a sua também, o Supremo Tribunal Federal, o poder mais forte da política brasileira há anos? Pois é, Caio, você tem dois fenômenos, né, que correm em paralelo. Um é o da judicialização da política e outro da politização do judiciário. São dois fenômenos que existem só incontestes na minha avaliação. O que você trouxe aqui na sua fala inicial, acho que é importante, e para desespero dos juristas, a gente que faz análise política, não tem como você tratar essas decisões, esses movimentos dessa semana como coisas pontuais. Fazem parte de um pacote, são decisões que fazem parte de um pacote. E na minha avaliação, cara, são 3 mensagens centrais que o Supremo passa com esse pacotão de medidas, desde a prisão de um ex-presidente, um tema que estava ali adormecido, aguardando recurso, até o desfecho do julgamento, pelo menos o desfecho em termos de formação de maioria, né, do julgamento da Débora Rodrigues, a questão da anistia. São 3 mensagens. A primeira é a seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, como relator de boa parte desses processos, ele passa uma mensagem de que o Supremo não vai recuar. Houve movimentação de rua, a classe política se movimentou no Congresso, os líderes partidários se movimentaram, alguns ministros abriram dissidências, divergências dentro da Corte, e passado ali, desde o dia 6 de abril, que foi o protesto aqui na Paulista, o Supremo, em sua maioria, decide não recuar 1 milímetro em relação ao seu julgamento acerca dos envolvidos do 8 de janeiro. Número 2, em relação à prisão do presidente Collor de Mello. O recado que fica na minha avaliação é o seguinte: qualquer tentativa procrastinatória, manobras protelatórias, no sentido de adiar a execução de penas, pode ser ex-presidente, pode ser qualquer autoridade pública condenada, será refutada por esse núcleo aí que toma decisões hoje no Supremo. Então, isso para mim tem uma mensagem ali para Jair Bolsonaro. E o terceiro ponto é que, assim, apesar de nós estarmos observando no Supremo, pela primeira vez depois de 2 anos, de uma espécie de coesão absoluta ali na Corte, por conta do 8 de janeiro, nós estamos observando já algumas vozes questionando decisões do Alexandre. Publicamente, os ministros estão batendo boca em sessão, coisa que não se via há muito tempo, essa semana nós vimos. O ministro Fux abriu essa dissidência no caso da Débora Rodrigues. Apesar dessas vozes começarem a aparecer dentro da Corte, não existe hoje ambiente para enfrentar essa maioria que está do lado do Alexandre. Sim. Então, acho que são essas 3 mensagens que ficam com esse pacotão aí de decisões. Não, excelente. O que mais Sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu coloquei ali na abertura o pacote todo, e você faz menção a esse pacote também, o professor Mairovitch analisa ali a mistura da técnica da política na decisão do Collor. Mas a condenação do Núcleo 2, o recebimento da denúncia do Núcleo 2 da trama golpista, a condenação a 14 anos da Débora, a prisão do Collor, elas são decisões que a gente pode questioná-las politicamente, mas dentro de processos judiciais. O movimento que eu avalio como mais forte é o movimento que ele não se dá dentro de um processo judicial e ele se dá dentro, sim, do Congresso Nacional, porque foram, sim, as declarações e os gestos do Supremo Tribunal Federal públicos, né? O ministro Gilmar, por exemplo, falou abertamente sobre isso, condenando a anistia, que levou o Hugo Mota, na minha percepção, a enterrar a anistia,
mas eu quero jogar isso para a Jussara. Né, Jussara, o quanto que o fato do Supremo ser contra a anistia interferiu na decisão política do presidente da Câmara, Hugo Mota, de enterrar na prática o projeto da anistia? É um componente decisivo e determinante? Assim, Caio, concordo com você dessa avaliação que os recados que vêm do Supremo Tribunal Federal determinam o andamento, né, ou não andamento, para ser mais específica, do PL da anistia na Câmara de Deputados, onde tem protocolado um pedido de urgência com 262 assinaturas. Bem, Caio, claro que a cúpula do Congresso não quer criar briga com o Supremo Tribunal Federal. Isso é pacífico. Não há por que eles fazerem isso, apesar dessa pressão, principalmente, que vem sofrendo Hugo Mota. Inclusive, ele costuma reclamar que a pressão está sobre ele, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, bastante tranquilo. Mas, importante a gente dizer que o que é a voz corrente, né, que as lideranças têm dito, que é o seguinte: qualquer tentativa de um abrandamento da pena precisaria de um consenso, de um grande acordo com o Supremo Tribunal Federal e com o governo, que o PL da anistia, se aprovado, inclusive se começar a tramitação dele, parecerá uma afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, além disso, o que dizem é o seguinte: vai aprovar, digamos que seja aprovada no Congresso um projeto de anistia, significa também que o Supremo Tribunal Federal pode derrubar isso. Então, são muitas variáveis que impactam nessa decisão política de Hugo Mota, que está, sim, tomando uma pressão da direita, apesar dele ter dito que não vai colocar agora para andar esse projeto, para votar no plenário esse pedido de urgência do projeto da anistia. Fato é que nos bastidores as conversas seguem. Não, neste momento, apesar de falar, olha, precisa construir um acordo, encontrar um consenso para diminuir essas penas, que eles dizem, olha, inclusive o Hugo Mota admite ver penas exacerbadas, ainda não há clima para isso, porque como já o Zambelli observou aqui, Moraes tem a maioria e consegue ditar ali os rumos neste momento. Hoje, o voto do ministro Fux, que fez uma divergência bastante importante, né, que sugeriu uma pena de somente 1 ano e 6 meses para a cabeleireira Débora Rodrigues, símbolo desse bolsonarismo e dessa briga para diminuir as penas, e ele mostra que, apesar de Moraes ter uma maioria, as divergências começam a aparecer dentro da corte. Não, Caio, só complementando o que a Jussara disse, essa queda de braço, Congresso, Supremo Tribunal Federal, no tema anistia, acho que tem alguns pontos que precisam ser ressaltados. O primeiro ponto é, de verdade, eu tenho dúvidas, e vários líderes partidários importantes do centro, desse partido de centro, tiveram dúvidas sobre se existe voto em plenário para aprovar a anistia. Uma coisa, a movimentação que houve política, sobretudo dos apoiadores de Jair Bolsonaro, quase que ali uma pressão para arregimentar assinaturas. Uma outra conversa seria a votação no plenário. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, sim, existe ali um ambiente quase de constrangimento dentro do Congresso diante do Supremo, porque os dois temas que são mais importantes, mais caros para o grupo político que hoje comanda a Câmara dos Deputados estão na mão do Supremo. O número 1, emendas parlamentares. Número 2, as investigações, que em muitos casos têm a ver com as próprias emendas. Mas essa posição de que o Supremo tem a decisão final sobre o tema das emendas, que no fundo é recurso para os parlamentares fazerem política nas suas bases eleitorais. E número 2, também está nas mãos do Supremo. O destino está na mão do Supremo. O destino sobre investigações que estão ali adormecidas nas mesas dos ministros. As duas coisas afetam hoje esse comando da Câmara muito mais do que os temas ideológicos. Esse comando da Câmara, hoje se sabe muito bem, é um comando de um centro muito mais pragmático do que um centro ideológico. Então, diante do que houve na semana, dessa demonstração de força do Supremo, com o Congresso recuando ali, eu não acho que não está morto ainda o tema da anistia, não está sepultado, mas ficou muito difícil o ambiente para discussão, né, da decisão do presidente Hugo Mota. Mas eu vejo assim,
existe um pragmatismo de ambas as partes ali. O Supremo tem as suas armas e coloca na mesa. E o Congresso recua porque tem temas mais importantes na visão, prioridades para esse grupo que comanda o Congresso hoje, em relação à sua relação com o Supremo, que são mais importantes para eles do que um embate nessa área da anistia. E eu, pelo menos, também tenho uma leitura de que o Supremo avança diante de um vácuo. A gente tem um Congresso, principalmente esse Congresso do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota, paralisado. Não aconteceu nada neste ano. A gente está indo para maio, nada. Me fala uma coisa. Nem a comissão do imposto de renda foi aberta para ser apreciado. Nada, zero. Né? Inclusive estão lá em Roma. Pelo menos acho que o Davi está lá em Roma. E semana que vem é feriado. Exatamente. E a passada também. Né? E o feriado é na sexta, mas para São João daqui a pouco. Mas para a semana inteira. E o Palácio do Planalto, o governo Lula, fragilizado politicamente, mas preocupado em resolver essa questão de popularidade. Então, cria um vácuo ali, o Supremo tem a caneta, avança diante até da inércia dos outros dois poderes. Professor Maierovic, a sua percepção é de que pelo menos a minha leitura, acho que todos concordamos aqui, essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal é um caminho sem volta? Ou haveria? Porque às vezes o Supremo dá um sinal de autocontenção, mas na hora do vamos ver ali, ele vem para cima e vai para cima mesmo. É um caminho sem volta ou haveria alguma possibilidade de, em algum momento da nossa história, no curto, médio prazo, o Supremo recuar um pouco nesse avanço sobre a política? Olha, Caio, enquanto existir a promiscuidade, e a gente assiste isso quase que diariamente, vamos só relembrar que na antevéspera do julgamento, do recebimento da denúncia com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na antevéspera ocorreu um jantar a envolver o próprio relator do processo, Alexandre de Moraes, outros ministros com políticos. Esse tipo de promiscuidade está sendo muito comum. Ora, mas se a gente olhar num contexto maior, nós tivemos o golpismo, atenção, o golpismo que se materializa no 8 de janeiro, e um discurso muito forte e muito legítimo de preservação do Estado democrático de direito. Ora, mas no Estado democrático de direito, que é o Estado de leis, o que a nossa lei maior estabelece? Autonomia e independência dos poderes. Nós estamos vendo isso? Não. E estabelece ainda mais um sistema de freios e contrapesos para dar um equilíbrio. E o que aconteceu? Esse sistema se enferrujou. Se enferrujou por falta de cuidados entre os poderes. Então, o que eu coloco é que essa promiscuidade faz com que o Supremo, que tem a última palavra em questão constitucional, avance e domine os outros poderes, que ficam numa espécie de poderes de segunda categoria, de poderes submissos. Mas o Supremo esquece-se de que ele tem que mostrar ser independente, ser coerente. E aí vamos ver a pena hoje confirmada com relação a Débora. É possível, numa democracia, que a própria palavra que vem do grego diz demos, povo, kratos, poder. O poder é do povo, não é do ministro do Supremo, não são dos congressistas. Esses são órgãos do poder. Ora, se um poder que vem do povo, como é que o povo assiste tudo isso? E vamos ao caso da Débora, para dar um exemplo. Passar pela cabeça de alguém que ministros do Supremo variam entre 14 anos e 1 ano e 6 meses. Dá para alguém entender no mundo leigo, no mundo laico, onde o povo tem o poder? Que Supremo é esse?
como ministros entendem que existiu golpe de Estado, eu também acho, com ministros conclui por violação ao Estado de Direito, crime organizado e tantos outros, e de repente um ministro diz: não, aqui nesse caso só teve um crime. E foi a deteriorização de bem público. Ora, o de Supremo, o que está acontecendo? Como se ele se faz entender? E, de repente, e aí vamos ao Collor, se tenta, de novo, vou repetir, se tenta o quê? Uma prescrição, vamos prescrever a ação. E as velocidades absolutamente diferentes. Ora, os ministros adotam a velocidade da luz, ora, a velocidade de uma lesma, mas não uma lesma comum, vamos exagerar, de uma lesma reumática. Será que os ministros não percebem, pelas viagens, por Gilmar Palusa da vida, será que os ministros não percebem que estão desmoralizando o Poder Judiciário? Essa radiografia triste que eu vejo. E só para complementar, professor, o juiz, né, que o senhor cita que entendeu como um crime de depredação, que é o ministro Luiz Fux, é o único ali, posso estar errado, mas se não me falha a memória, com carreira de juiz. O Flávio Dino foi juiz também, depois acabou renunciando, né, para entrar na política, mas quem aplicou a menor pena no caso da Débora, dos 11 ministros, é quem seguiu ali uma carreira inteira até chegar no Supremo como juiz de direito. O Jussara, o professor coloca essa questão de será que os ministros não percebem, né? E importante também, eu sempre faço questão de dizer isso, você ser crítico ao Supremo não significa que você é bolsonarista, né? As críticas ao Supremo, elas estão espalhadas em diversas classes sociais e segmentos da sociedade brasileira. Jussara, a direita vem se organizando principalmente mirando o Senado, né, para montar uma base forte no Senado, o Senado que julga, né, casos de impeachment de ministros do Supremo. Você tem a impressão, a percepção aí em Brasília de que talvez na próxima legislatura, com uma maioria favorável a deflagrar um processo de impeachment contra ministros do Supremo, aí sim pode haver uma autocontenção do Supremo? Olha, Caio, o que dá para dizer se essa estratégia que é traçada pessoalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de tornar o Senado uma casa majoritariamente de direita e aí sim pressionar o Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, não há sinais disso, né? De que vai ter essa autocontenção preocupada com o avanço da direita no Senado. Mas há uma preocupação. E isso a gente vê justamente entre o entorno dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que conseguem falar disso mais abertamente, mas também no governo Lula, na esquerda, que veem isso com preocupação. Para se ter uma ideia, a estratégia da direita, o que a gente consegue observar no entorno do ex-presidente Bolsonaro, é que a eleição de 2026, mais importante do que tudo, que eles veem é justamente conquistar mais cadeiras no Supremo, no Senado. E a estratégia é colocar, inclusive, todos os filhos, né, quase todos os filhos do ex-presidente no Supremo, no Senado, com o Flávio tentando a reeleição, o Eduardo Bolsonaro tentando disputar o Senado por São Paulo e, inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também tentando uma vaga na casa pelo Distrito Federal. E o ex-presidente, agora, há alguns dias, já começou a divulgar ali a sua lista de candidatos nos estados. Isso é importante, é um jeito de fazer esta pressão. Claro que a vida política, outro dia eu estava conversando com um senador de direita que ele disse que o fato, quando ele chegou no Senado, ele entendeu tudo. Ele até admitiu ter diminuído esse radicalismo, porque a política acaba se impondo. Vamos lá, verificar, né, se de fato é o que vai pesar mais à frente sobre essa pressão, mas que ela vem por aí. A estratégia é essa, está traçada.